Pra Gilmar e pra iludir print na dando oi. Tá tudo bem, vamos lá. Show, professor. Manuel, muito obrigado. A Bruna, tá tudo bem? Bruna 0897. O André, EW tá aqui, tá, a galera tá. Então vamos lá, vamos falar sobre a peça agora. E para isso eu vou chamar o amigo Delore. Galera dando oi aí, então vamos lá, Delore. Você já deve ter pedido para entrar aqui na live, já tô te encontrando aqui e eu vou adicionar ponto que levou a essa atitude de alguns ou de muitos terem feito um recurso extraordinário foi a expressão que consta do enunciado de exaurimento da instância ordinária. Eu fui talvez até o exaurimento da instância ordinária. Esse até dá mais polêmica aí pro debate, né, Lenza? Eu fui talvez um dos primeiros que comentou. Eu comentei que essa expressão vinha do singular, falava em instância ordinária, e aí comentei. Vamos ver. Ele tem que entrar. A Delore aceita que vai dar tudo certo aqui. Delore tá aí? Beleza, pessoal, tudo bem? Fala, Delore! Bom te ver, meu amigo. Maravilha, hein? Que alegria te ver aqui. Amigo Delore, mestre e doutor pela USP. Fizemos nos encontramos aqui nos Estados Unidos um pós-doutorado no período, né, Delore? Exatamente. Logo estamos de volta aí. Nosso colega lá do Saraiva Prova. Obrigado aí por ter aceito. A gente tem 28 minutos, eu acho que dá pra gente falar. Se não der, a gente abre de novo, mas vai dar pra falar isso aí. Então vamos lá. Delore, o ponto principal que a gente está discutindo é sobre a peça prática profissional. Esse é o ponto que mais está incomodando, né, todos nós. Né? Eu não sei se eu consigo aqui colocar aqui o ponto principal, né, que eu cheguei a grifar aqui da peça, mas acho que não vai dar certo, então eu vou tirar isso aqui, não vai adiantar essa peça aqui. Eu vou então deixa eu remover. Bom, todo mundo já está sabendo. A grande questão é, o gabarito oficial deu como correto o recurso ordinário e muitos fizeram, muitos fizeram o recurso ordinário, mas outros tantos fizeram o recurso extraordinário. Então, nós vamos discutir sobre esse ponto. Primeiro, que eu queria chamar a atenção é que a grande questão, o grande ponto que levou a essa atitude de alguns ou de muitos terem feito um recurso extraordinário foi a expressão que consta do enunciado de exaurimento da instância ordinária. Eu fui talvez até o exaurimento da instância ordinária. Esse até dá mais polêmica aí pro debate, né, Lenza? Eu fui talvez um dos primeiros que comentou. Eu comentei que essa expressão vinha do singular, falava em instância ordinária, e aí comentei numa postagem, até fazendo um comparativo com uma outra prova do exame da FGV, prova de analista do Ministério Público, que eles tomaram um cuidado muito grande quando falava de instância ordinária. Então, o primeiro ponto, Delore, eu queria que você pudesse explicar para os nossos amigos o conceito e a natureza jurídica do recurso ordinário e essa expressão instância ordinária, e aí eu completo com o que eu penso, mas seria bom você, do ponto de vista processual, falar recurso ordinário, qual é a diferença dele para o recurso especial extraordinário das instâncias de superposição. Qual é o papel do STJ quando se trata de julgamento de recurso ordinário depois de mandado de segurança denegatório proferido pelo TJ. O TJ, nesse caso da questão, a primeira instância de análise da questão. Esse é um ponto processual extremamente importante. Eu agradeço a sua contribuição, Léo. Perfeito. Leisa, é muito bom estar aqui, gente, junto, ajudando todo o pessoal. Né? Essa prova da OAB, infelizmente, a gente teve três provas, né? Trabalhista, civil e constitucional, com gabaritos bastante complicados. Né? Vez ou outra aparece um erro. Dessa vez apareceram três erros graves nas três provas. Né? E aí, então, anteontem, a gente teve essa discussão de trabalhista, ontem eu e a professora Carla, e hoje nós dois.
E o que eu chamo a atenção, em primeiro lugar, em relação à prova de constitucional, é que, veja, a gente está precisando trabalhar com processo civil e constitucional junto para poder debater isso, o que já mostra o elevadíssimo grau de dificuldade, principalmente o que um monte de gente está escrevendo aí, é que este enunciado, da forma como foi colocado, ele está, sem dúvida nenhuma, induzindo o pessoal em erro. Podemos falar da péssima, não é boa e velha, é da péssima e velha pegadinha do examinador. Não se faz isso na prova, não é esse o objetivo de uma prova de OAB, o objetivo da prova é avaliar. Mas vamos lá, o que a gente tem em relação ao recurso ordinário ou o recurso ordinário constitucional, o ROC? É um recurso que no dia a dia forense é pouco utilizado. Se a gente vê a quantidade de recurso especial, mesmo de recurso extraordinário e de recurso ordinário constitucional, é infinitamente inferior à utilização do ROC. E aí a gente já coloca em discussão se seria conveniente ou não pedir no OAB. Mas tudo bem, poderia o examinador pedir isso, porque a gente está diante dessa situação. Taislane, é isso mesmo, claramente induzir ao erro, não tem dúvida nenhuma. É isso, não pode ter essa situação de induzir a erro no concurso, não pode, está errado. Mas vamos lá. Então, o recurso ordinário constitucional, ele vai ter 4 requisitos específicos, seja no 105 da Constituição ou no 1027 do Código de Processo Civil. Primeiro requisito, tem que ser acórdão, não pode ser decisão monocrática. Segundo requisito, a gente tem que estar diante de ação constitucional, MSHC, habeas data, por aí vai, mas principalmente MSHC. Terceiro requisito, a gente tem que estar diante de competência originária e não recursal. E quarto e último requisito, a gente precisa estar diante de decisão denegatória. Então, se eu tivesse diante de decisão monocrática, não cabia ROC. Se fosse decisão concessiva, não cabia ROC. Se não fosse habeas corpus, mas, por exemplo, mandado de segurança, mas ação rescisória, não caberia ROC. E se a gente tivesse diante de uma situação que não fosse competência originária, não caberia ROC. Então, só cabe ROC nessas 4 situações. Se a gente pega diante de um histórico de OAB, do exame unificado, são pouquíssimas as respostas, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, que vão apontar como correto o cabimento do ROC. Normalmente é usar um recurso especial, não usar um agravo interno e não usar o ROC. Então a gente já tem a surpresa da prova da OAB em relação a isso. Então, dito isso, se a gente pega esses 4 requisitos, a gente vai encontrar que os 4 requisitos estão presentes no enunciado. Só que, o que o examinador quis dizer com essa situação relacionada ao exaurimento das instâncias ordinárias, o exaurimento da instância ordinária? Qual é que foi o objetivo do legislador a respeito disso? O que eu faço, o que eu concluo para tentar salvar, e veja pessoal, eu não estou defendendo aqui, pelo amor de Deus, o examinador, já falei que foi a prova mal feita, está induzindo a erro, é pegadinha. Eu só estou querendo dizer, o que o examinador pode ter querido dizer? Que não cabia mais embargos de declaração, seja porque já teriam sido utilizados ou porque já ultrapassado o prazo. É a única forma para salvar essa questão que eu consigo entender. Só que para falar isso, o examinador podia ter dito: a ordem foi indeferida, situação que permaneceu inateurada após embargos de declaração. Pronto, resolvi o problema. Agora, ao se mencionar o exaurimento das instâncias ordinárias, isso dá margem para uma série de situações. Ou então, Delori, poderia ter dito como foi. Até na minha primeira postagem eu fiz um comparativo com a prova do MP, que o próprio FGV Perfeito, colocou, perfeito. que permaneceu inalterada até o exaurimento da referida instância ordinária. Porque aí entra a minha segunda parte da pergunta: qual é a natureza jurídica do recurso ordinário? Eu coloquei, e a gente não vai entrar muito no aspecto técnico, mas não há dúvida que o recurso ordinário é como se fosse, aspas, uma espécie de apelação. Ela, até se você puder explicar um pouco melhor, a devolução, o que devolve? Devolve tudo ou a devolução é limitada?
E aí, esse é o ponto importante. Vamos lá. A segunda parte da sua pergunta, né? A gente tem no recurso especial, recurso extraordinário, vários requisitos específicos. Pré-questionamento. Não tem pré-questionamento em relação ao recurso ordinário. A gente não tem, em relação ao recurso ordinário, a impossibilidade de discussão de matéria fática, súmula 5 e súmula 7 do STJ, que existem nos recursos excepcionais. Não tem a impossibilidade, ou seja, é possível discutir fato. O âmbito de devolutividade no recurso ordinário, ele é muito amplo. Por quê? A tua exposição no início dessa parte da live já foi clara. Eu estou pela primeira vez discutindo o assunto. É uma instância originária perante o TJ, porque é ação originária. Então, o que funciona o ROC? Para exercer o duplo grau de jurisdição. Perfeito. Sendo que especial extraordinário não tem a finalidade de exercício de duplo grau de jurisdição. Por isso, todas aquelas amarras da chamada instância extraordinária ou dos recursos de estrito direito do especial do extraordinário não se verificam em relação ao ROC. A admissibilidade do ROC é basicamente uma admissibilidade de mandar adiante. Ou melhor, com o novo CPC não tem a admissibilidade. É receber o ROC e mandar embora. Exatamente em analogia a uma apelação. Por isso, né, do ponto de vista didático, quando a gente está discutindo em aula, lá nos nossos cursos no Saraiva Prova, a gente menciona que o ROC seria semelhante a uma apelação. Claro, pelo amor de Deus, gente, que não é uma apelação. Mas a gente pensa muito mais no ROC próximo a uma apelação do que no ROC próximo a um especial extraordinário. Esse é o ponto. E por esse motivo, o recurso cabível deste enunciado é o recurso ordinário constitucional. Que seja na sua indicação de esgotada a referida instância ou mencionado que os embargos de declaração já tinham sido julgados, a gente não teria maiores debates quanto ao cabimento da peça. Mas aí veio, infelizmente, essa lambança do examinador falando da questão relacionada à instância ordinária. E aí o que a gente faz diante disso? Qual que é a solução para os nossos amigos, Lenza? O que você fala para o povo? Vamos lá. O ponto importante que eu quero deixar claro, eu quero saber a sua opinião, Delor. Primeiro ponto, quando a gente vai para a pergunta da prova, eu não sei se eu consigo colocar aqui, a peça está aqui, não sei se vai dar para a gente deixar claro aqui. Mas não vai dar porque a imagem está muito pequena. Mas a pergunta é, a partir da narrativa acima, elabore a petição de recurso cabível contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. Um ponto que tem que ficar claro do ponto de vista técnico é que, teoricamente, não cabe, e eu queria ver a sua opinião, do ponto de vista da regra, recurso cabível contra a decisão proferida pelo TJ, não cabe, se você for pensar tecnicamente, recurso extraordinário, nessa hipótese. Por que não cabe recurso extraordinário? Porque você, se imaginar que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, ela é ainda a primeira instância, você não poderia ir ou pular do STJ para o Supremo. Isso violaria a própria Constituição. Agora, quando se fala que a instância ordinária está esgotada, isso pode ter levado e levou muitos a pensar que o ROC foi interposto e se esgotou essa instância do ROC. Qual é o recurso, então? Veja, o que eu estou tentando deixar claro é que não cabe, contra a decisão do TJ, não cabe ainda recurso extraordinário. Esse é o ponto, essa é a minha visão do ponto de vista processual. Mas veja, perfeito, concordo. Se, veja, eu não posso inventar ou criar uma situação que não está na lei. Isso é incabível. Agora, imaginar que foi interposto, então, porque o que passa na cabeça do examinando, se a instância ordinária está exaurida, eu estou pressupondo que ele foi para o ROC, foi para o
exauriu e a situação permaneceu inalterada. Então, eu estou tendo que atacar um momento em que já se esgotou a instância ordinária. É a única maneira que eu tenho como sustentar o cabimento do recurso extraordinário. Não dá para dizer que eu esqueci do ROC. Isso seria errar, né? Mas a gente tem que encontrar, veja, a ordem vai ter que encontrar uma solução, porque ela deixou claro que está exaurida não é a referida instância, mas é a instância ordinária. Esse é o ponto. Queria que você comentasse sobre essa KBRE, qual a sua visão e como você entende isso. Se a gente não tivesse aquela frase final, a partir da narrativa acima, elabore a petição do recurso cabível contra a decisão proferida pelo TJ, se não tivesse essa frase, o que a gente interpretaria em relação ao enunciado? Que já houve o ROC e o ROC foi julgado pelo STJ e o STJ negou o ROC e a gente iria para o ORE. Então, se eu não tivesse essa frase final a partir, seria essa situação, certo? Só que teve essa frase. E aí, o que o aluno precisava fazer num ambiente tenso, num ambiente contra o relógio, num ambiente da dúvida? Ou eu prevaleço o que está escrito acima, esgotamento da instância ordinária e parto para o recurso extraordinário, ou eu esqueço essa instância ordinária e prevaleço o que está escrito embaixo quanto ao cabimento do Tribunal de Justiça e parto para o ROC. Essas seriam situações. E aí um monte de gente está colocando, vamos considerar as duas peças. E aí eu volto para a discussão. Ponto número 1. Considerando o pedido, a última informação, dizendo que está no TJ, processualmente falando, a gente consegue sustentar o cabimento do extraordinário? E, de novo, o nosso papel aqui é refletir, é debater, e não é fazer nenhuma mudança de lei, nem do que seria nossa vontade. Pela última frase, dizendo que é no TJ, não dá para admitir o RE. Mas, considerando que a prova fez esse gabarito extremamente... Gabarito não, né? A pergunta extremamente mal formulada, o que a gente tem que entender? Eu não sei a tua opinião aqui, Lenza. Eu vejo 3 soluções. E que eu espero que alguma coisa dessa a gente vá partir pela ordem. Primeira solução. A ordem simplesmente anula essa questão. E atribui a pontuação de 5 para todo mundo. Eu não lembro de ter visto. Oi? Eu vou pegar aqui o edital, tive cuidado de olhar o edital, né? Todos já fizeram isso. E no edital, se você olhar o item 9, aliás, 9 não, 5.9.2, edital do exame 30, 5.9.2, no caso de anulação de qualquer parte da prova prática profissional, portanto, anulação em determinada área jurídica, a pontuação correspondente será atribuída a todos os examinandos que realizarem a prova nessa área. Então, teoricamente, se você for pensar do ponto de vista técnico, extremamente preciso, técnico, não cabe nenhum nem outro. Porque se esgotou a instância ordinária, não cabe ROC. Veja, se esgotou a instância ordinária, não cabe ROC. Agora, se é contra a decisão do TJ, não cabe RE. Então não cabe nenhum. Teoricamente, eu tenho que anular tudo. Se eu for pensar do ponto de vista técnico. Mas para ser realista, eu não acredito que a ordem vai anular. Sendo sincero, anular no gabarito que sai dia 23 não vai acontecer. O que pode acontecer, eventualmente, é do recurso eles atribuírem ou considerarem de alguma outra maneira. Esse é o ponto. Agora, eu acho extremamente improvável ou até impossível que isso ocorra. Pelo histórico das provas de OAB, né? E a gente já está nessa luta há bastante tempo, né, Lenza? E aí? Mano passando pra galera.
Juliana, eu tô com você nesse ponto. A GV não vai nessa. Não vai. Pelo histórico da OAB, a GV já anulou em segunda fase questão. Mas ela nunca anulou peça. Isso, Questão. São 30 exames de exame musical. Isso, galera, a gente tem que tem que ter o pé no chão. Não crie essa esperança. Perfeito. A OAB não vai anular isso, não vai dar ponto para todo mundo. Eu estou sendo sincero. O que eu estou vislumbrando é que no recurso eles vão poder considerar individualmente. E aí há um ponto importante dizendo que o ponto que for dado no recurso para um não aproveita o outro. Então, aquele que está se sentindo prejudicado, todos estão nesse sentido, vão ter que recorrer. O que eu estou pensando é que não estou, infelizmente, eu queria estar dando uma perspectiva diferente, mas eu não estou vislumbrando que a OAB anule e dê ponto para todo mundo. Eu não tenho essa expectativa, infelizmente. Nós entendemos que a OAB deveria fazer isso, mas nós acreditamos que ela não fará. Concorda? Eu infelizmente, acho difícil. Mas não, veja, anular não. Então vamos lá. Então, tira anular. Agora, tirando anular, a gente tem um precedente interessante. Como é que você pensa sobre gabarito duplo? A gente tem um precedente interessante, né? E aí você está nos Estados Unidos, eu estive aí, né? No direito norte-americano, a questão dos precedentes é bem mais relevante que no Brasil, né? A gente tem um precedente interessante numa prova de civil, em que foi colocado como gabarito correto embargos à execução. E muita gente tinha feito embargos de terceiro. E a OAB só colocou embargos à execução. Muitos dos alunos que fizeram embargos de terceiro tiveram as suas provas nas peças zeradas. E da mesma forma como agora, existiu um movimento, a gente não tinha rede social como hoje, mas existiu um movimento para chegar e, perante a OAB, apresentar o cabimento desta outra possibilidade que era embargo de terceiro. E na época, um dos alunos que prestou a OAB, ele era estagiário do escritório do professor Dinamarco, né? Um dos grandes processualistas do Brasil. Muito obrigado pela menção que você fez a mim, Lesa. Você, sem dúvida nenhuma, é o nosso grande processualista, o nosso grande constitucionalista, que teve origem no processo, né? Porque sua titulação passou pelo processo civil também. Então você é o nosso cara do processo e do constitucional. Importante isso. Mas nesse caso, tinha um aluno que era do escritório do professor Dinamarco, e o professor Dinamarco foi lá e fez um arrazoado dizendo que naquela situação também seria cabível os embargos de terceiro. E o que a OAB fez naquele momento? No recurso, claro, de quem recorreu. Não foi uma coisa de ofício para todo mundo. Foi de quem recorreu. A OAB considerou tanto os embargos à execução quanto os embargos de terceiro. Ou seja, admitindo duas peças diante de uma questão polêmica. Então, me parece que, ainda que eu entenda que a ordem deveria anular essa questão, infelizmente eu não acredito que a ordem vai fazer isso, mas essa solução de, excepcionalmente, diante da ambiguidade, da dubiedade e da possibilidade de induzir o candidato em erro, me parece que o mais justo, e muita gente falou de justiça nos comentários, é bem isso daí, o mais justo seria a questão relacionado à admissão do recurso extraordinário diante dessa pegadinha da OAB. O que você acha disso? Delore, eu quero que... Eu tenho visto, estão me marcando, os alunos me marcam muito nas postagens, e até comentaram aí que há um movimento, inclusive uma posição do professor Lênin Streck. Eu vou até mandar uma mensagem para o Lênin, mas eu
fui investigar, né, para saber se era fake news ou não, e o perfil do Lênio que eles estão postando é Lênio Streck, @LênioStreck. E o perfil oficial do Lênio é Lênio_Streck. Então não é o perfil do Lênio que está falando que cabe o gabarito duplo, gente. Então não é verdade. Eu vou até mandar uma mensagem do Lênio para tirar essa dúvida, mas tirem essa. Esse não é um argumento. O Lênio não está falando que é gabarito duplo. É um perfil que não é dele. Estou dizendo que foi no Twitter. Se foi no Twitter, eu vou dar uma olhada. Mas se foi no Twitter, tudo bem. Agora, no Instagram não foi. Ele falou no Twitter. Então, se for uma manifestação oficial do Lênio, é realmente um nome de bastante peso e que pode ajudar muito. Né? O pessoal está falando que foi no Twitter. Então, isso seria bom. Eu vou até provocar o Lênio para ver se sim, exatamente. Exatamente. Ele formalizar isso também em alguma outra rede, para a gente ter, porque o Twitter ele se perde, né? A gente tem que localizar isso para deixar mais oficial. Ó, a galera está dizendo que foi o Lênio. Então eu vou, para terminar essa live, eu vou provocar o Lênio agora, vou dar um WhatsApp para ele. Agora deve estar muito tarde, mas amanhã eu mando o WhatsApp para Lênio, vamos formalizar isso. Isso vai ser muito legal. A galera que tem essa postagem do Twitter, eu não sei se o Twitter apaga, eu não estou usando mais Twitter. Mas vamos ver isso aí, tá? Então, é um argumento de muita autoridade que pode ajudar, sim, nessa perspectiva do gabarito. E pessoal, só um aviso para lembrar, Lenza, tudo que a gente está falando aqui, primeiro, essa live vai permanecer no Amo Direito para vocês olharem depois. E além disso, como a gente fez em civil e em trabalho, a gente vai colocar um arrazoado para vocês no blog do Saraiva Prova, tanto com as questões como com a peça, para que vocês, se e quando necessário for, possam utilizar isso para ajudar na argumentação de vocês. Então, pessoal, aqueles que eventualmente precisarem disso, vocês contem com a gente, é o nosso compromisso, a gente vai postar isso para vocês nesse ponto, ok? Bom, o pessoal está perguntando sobre prazo, né? O prazo do recurso não começou a correr ainda. Até pegar aqui, cadê aquela tabela, né? Dia 23 vai sair o resultado, tá aqui. Divulgação do padrão definitivo no dia 23 de dezembro e prazo recursal acerca do resultado preliminar da segunda fase, 26 de dezembro a 29 de dezembro. Fiquem atentos. Então, o prazo não está correndo. A gente tem ainda, hoje, dia 12, a gente tem até o dia 23, tem tempo para fazer um movimento mais oficial nesse sentido. Então, eu me comprometo a falar com o Lênio, se é ele que está falando sobre isso, se ele pode, de maneira mais oficial, talvez no Instagram dele, postar o que ele falou. Seria mais um argumento importante. Veja, o grande ponto e tudo decorre da expressão esgotamento de instância ordinária, exaurimento da instância ordinária. O que eu queria deixar claro é que esta dúvida que levou muitos a fazerem um recurso extraordinário é uma dúvida que, sem dúvida, atingiu aquele que estava melhor preparado. Veja, é algo que passou comigo. Eu, quando fiz a minha segunda fase, na minha época, que não tinha constitucional, eu fiz em civil, eu era muito estudioso. Aqueles que me acompanham na faculdade sabem que eu era uma pessoa que estudava muito. Todos sabem, né, que eu ia muito bem na prova. E a minha nota da primeira fase foi uma das melhores do Brasil naquele momento. E na segunda fase, eu fiz uma peça diferente do gabarito. Mas fiz uma peça diferente do gabarito porque eu tinha muito conhecimento da matéria. Era uma ação de despejo, uma questão de despejo, que além de eu ser um cara que estudava muito, sempre estudei, eu trabalhava com isso, eu sabia muito do assunto. Então eu pressupus coisas que o examinador não... Eu fui além do examinador. O que eu quero dizer é que muitos que fizeram o RE são preparadíssimos, talvez até melhores do que
sabe muito a matéria. Esse é o ponto. Isso me deixa chateado. A minha primeira postagem foi, eu fiquei chateado, fiquei triste porque a OAB fez, porque derrubou gente boa, gente que sabia, que estudou, que sabia a matéria. Esse não é, você falou muito bem, não é o papel da ordem. Pegadinha em primeira fase, em peça profissional não é para ter. Não é esse o papel, não é para fazer pegadinha. Isso desculpa a expressão, é sacanagem, gente. É uma expressão pesada, mas a OAB não é para fazer pegadinha em peça profissional. O enunciado não pode gerar dúvida objetiva. Esse é o ponto. Isso que me chateou, que fiquei chateado. Se a gente tivesse os autos na mão, não dava esse problema. Se a gente pudesse embargar de declaração do enunciado, não dava esse problema. Isso que é algo triste, porque gente boa sabe que muita matéria foi derrubada. Foi derrubada porque pressupôs, olha o que o cara pensou, exaurimento das vias ordinárias, foi proposta ação originária, ele já entrou com o ROC, já entrou com todo, esgotou, voltou, ele está querendo dizer que o entendimento inicial firmado no TJ, já esgotado o ROC, permaneceu o mesmo. Ou seja, foi até lá e o resultado prático é o mesmo. Então, se esgotou tudo, eu estou pressupondo o cabimento de recurso extraordinário e estou pressupondo, portanto, que eu tenho que imaginar que é contra o acórdão do STJ, e aí seria um problema. Quem colocou objeto diferente perder ponto no objeto, não na peça. Porque, veja, se eu vou falar em recurso extraordinário, eu tenho que pensar que recurso extraordinário contra o acórdão do TJ não cabe. Não cabe. Então, se eu eventualmente errei o objeto, eu tenho que perder ponto no objeto, não na peça. Agora, eu não estou aqui para enganar alguém que cabe recurso extraordinário contra a acórdão do TJ. Essa hipótese não cabe. Não cabe. Agora, se eu não indiquei isso, eu indiquei outra coisa, porque eu pressupus toda esse estudo hermenêutico, eu quero falar com ele sobre isso. Então, se eu errei o objeto, indiquei o acórdão do TJ, eu perco ponto no objeto, não na peça. Não sei. Não, concordo. O fato essa palavra, essa expressão, ela derrubou muita gente, trouxe dúvida para muita gente. Quem escolheu o ROC tem os seus fundamentos para isso, quem escolheu o RE tem os seus fundamentos para isso. A peça ela fica incongruente em alguma coisa. O examinador podia ter tido várias formas de fazer isso, de falar isso, e não fez. Diante disso, como vamos solucionar? Para onde vai avançar? A gente apontou aquilo que seriam as possibilidades. E a Nath perguntou qual seria a terceira possibilidade. A terceira possibilidade, Nath, eu espero que não aconteça, é a OAB ficar só com esse gabarito. Não admitir, não anular, não admitir o recurso extraordinário e só pontuar quem foi para o recurso ordinário constitucional. Essa seria um desastre, considerando tudo aquilo que a gente expôs. Bom, então eu acho que o ideal seria... Eu não vou falar da ponta para todo mundo, porque eu acho difícil. Teoricamente é para anular, porque não cabe nenhum nem outro. Seria o mundo ideal, mas não vai acontecer. 2, considerar os dois gabaritos. E aí, se é para tirar ponto, não é na escolha da peça, mas sim, por exemplo, no objeto. Se ele colocou errado o objeto, porque aí tem que seguir estritamente o que é um recurso extraordinário. E 3, todos os requisitos, pré-questionamento, esgotamento das vias ordinárias, impossibilidade de discussão de matéria fática. 3, se não for o caso, vão dar como correto o RO, mas recorrer. E no recurso, foi o que aconteceu fundamentar. Com eu passei no recurso. Né? Mas isso não seria legal, não. Não seria legal. Sim, é isso aí. Estão falando até, usar uma expressão do pessoal comentando aqui que eu vi, a ordem foi indeferida. É isso, né? Negado, como que é a história? A situação, por exemplo, no caso, eles querendo usar a expressão denegação do mandado de segurança, né? Bom, mas... Violou, justificaria acolhimento da minha... O ponto principal aí, ó, na minha visão, é exaurimento... Sim, é a grande questão. E o resto, né, pessoal, sempre lembrar,
detalhes, uma menção, alguma coisa diferente em relação ao gabarito, isso é absolutamente normal. Por exemplo, fundamentar no Código de Processo Civil e não na Constituição e vice-versa. Não tem que se preocupar com isso. São detalhes secundários considerando o problema relacionado ao todo. E vale sempre lembrar que a gente tem aquela situação em que o gabarito ele coloca as diretrizes, as linhas gerais, mas sempre o corretor, na hora de elaborar a correção, e a gente vê muita correção dos alunos que fazem o curso com a gente, ou vem pedir auxílio para a gente vê as provas e vê os comentários dos examinadores em relação a isso. Então não precisa ser aquela coisa de copia e cola em relação ao que está no gabarito. Claro, a peça, os principais argumentos, sim. E nesse ponto teve toda essa dificuldade, como a gente já esgotou em relação a isso. Eu vi o argumento. Quando a Constituição coloca lá no 105.2b, diz que mandado de segurança é decidido em única instância quando denegatória a decisão. E eles disseram no enunciado que a ordem foi indeferida e não denegada. Você vê argumento, Delore? Não, aí não vejo, aí é sinônimo, é exatamente o que a gente está falando, né? Extinção isso não seria, sem resolução, extinção... Não me parece, né? Indeferido, me parece a mesma coisa, né? Estamos com sinônimo, né? Não. É assim, existem vários fundamentos para impugnar esse gabarito, vários fundamentos para impugnar o enunciado. Agora esse... um argumento forte. Não me parece, não creio. O argumento principal é exaurimento de instância ordinária. O cerne está aqui. Não é isso? É isso. E que, de novo, a forma de interpretar para salvar o enunciado é dizer que já tem embargo de declaração. Mas não está escrito isso. Né? Eu estou dizendo, é a interpretação para tentar salvar, né? Mas, enfim. Lastimável, lamentável. Muito mal, olha, direito com excelência, perfeito. Muito mal elaborado. Sabe o que parece? Aquela coisa de última hora. Sabe quando o aluno vai entregar o trabalho na última hora, né? A data da prova é amanhã, vai correr no trabalho alguma coisa, né? Muito mal feito, faltou revisão, faltou cuidado, faltou respeito, é muito ruim. E de novo, não foi só inconstitucional, aconteceu em trabalho, aconteceu em civil. O pior problema foi, porque a peça que vale mais foi inconstitucional, mas a gente teve problema também em trabalho, teve problema também em relação ao civil, né? Aquele erro material corrigido por volta da causa, né? Sim, nem falamos disso, né? Que coisa lastimável. Valor da causa em recurso, né? Imagina. Isso não dá para. É muita gente envolvida para soltar um gabarito preliminar irresponsável. Sim, não, valor da causa em recurso, quer dizer, se na faculdade algum aluno nosso vai chegar e vai pôr valor da causa no recurso, ele fala, pelo amor de Deus, não é petição inicial, o que é isso? E o gabarito, o primeiro que saiu com isso, nem lembrava disso, né? E você também apontou isso rapidamente, né? A gente até conversou pelo WhatsApp, né? Dizendo que asneira que é essa, né? Bom, mas surreal. É isso. Delore, isso aí. Vamos lá, vamos seguir. O meu compromisso, vou mandar uma mensagem pro Leandro, oração, 11 horas, sabe que o Leandro tá acordado à meia-noite? Vou mandar pra ele agora, se der. 11h37 aqui no Brasil. 9h40. Eu vou mandar então, tá bom. esse compromesso, porque é um argumento de muita força pra gente, do ponto de vista de movimento. Esse é meu compromisso e vou pedir para ele formalizar isso em alguma maneira, seja no Conjur, seja no Instagram dele. E da mesma forma, pessoal, a gente vai escrever um texto com base nisso, que vai ficar à disposição de vocês. Vai estar no blog do Saraiva Prova, vai estar no Direito News também. Procure nas nossas redes sociais que vocês vão encontrar isso daí para, se e quando necessário, vocês trabalharem com isso para a elaboração do recurso. Beleza. Delore, muito obrigado com 59 minutos aqui de live. Opa, nós marcamos no relógio, hein? Não posso errar, cara, senão a live cai, cara. E aí eu queria agradecer, eu vou te remover, eu vou tentar salvar isso aqui, deixar por 24 horas. Queria agradecer muito e dizer que é uma grande alegria tê-lo comigo aqui, né, nesse movimento para ajudar os alunos, para tentar entender o que aconteceu com essa prova. Delore, muito obrigado. Gente, foi um prazer, estamos à disposição. Um abraço. Valeu. Eu vou remover o Delore aqui. Removido o Delore e volto sozinho. Queria agradecer, então, a presença de todos os meus amigos aqui, ao Amo Direito, pela oportunidade de poder contribuir com vocês. E estamos à disposição. Então, vamos lá. Eu vou desligar porque eu quero
embargo de declaração. Mas não está escrito isso, né? Eu estou dizendo, é a interpretação